Hoje eu vim falar dos regimes de bens e as suas principais características. O regime de bens, ele é o conjunto de regras que determina como os bens do casal serão administrados durante o casamento e como eles serão divididos em caso de separação ou morte. É importante conhecer os diferentes regimes de bens para escolher o que melhor se adapta às suas necessidades e expectativas. Os regimes de bens previstos no Código Civil são 4: comunhão parcial, comunhão universal, separação total e participação final nos aquestos. Vamos ver então como cada um deles funciona. A comunhão parcial é o regime mais comum e é o que vigora quando não há um pacto antinupcial. Nesse regime, os bens que cada cônjuge possuía antes do casamento permanecem de sua propriedade exclusiva, assim como os que receberem por doação ou herança durante o casamento. Já os bens adquiridos na constância do casamento, com exceção dos que forem subrogados em outros anteriores, são considerados comuns e pertencem a ambos os cônjuges em partes iguais. O segundo regime é a comunhão universal, e ele é o regime em que todos os bens do casal, presentes e futuros, são considerados comuns, salvo as exceções previstas em lei. Nesse regime, não há distinção entre bens particulares e bens comuns, e todos eles se comunicam entre si. Para adotar esse regime, é necessário fazer um pacto antinupcial expresso. O terceiro tipo é a separação total. Esse regime em que cada cônjuge mantém a propriedade e a administração exclusiva dos seus bens presentes e futuros, sem qualquer comunicação entre eles. Nesse regime, cada um responde pelas suas próprias dívidas e não tem direito à meação dos bens do outro em caso de separação ou morte. Esse regime, ele também depende de um pacto antinupcial expresso. A participação final nos aquestos é o quarto e último regime, e ele é o mais complexo e o menos utilizado. Nesse regime, cada cônjuge tem a propriedade e a administração exclusiva dos seus bens durante o casamento, mas tem direito à metade dos bens adquiridos pelo outro na constância do casamento, em caso de separação ou morte. Os bens adquiridos pelo esforço comum são chamados de aquestos e devem ser apurados no momento da dissolução do vínculo conjugal. Como você pode ver, cada regime de bens tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha depende de vários fatores, como o patrimônio prévio dos cônjuges, o planejamento sucessório, a confiança mútua entre outros. E além dos fatores mencionados anteriormente, também é importante a gente ressaltar que a escolha do regime de bens ela também pode ser influenciada por questões econômicas e empresariais. Em alguns casos, quando um ou ambos os cônjuges possuem negócios próprios ou estão envolvidos em atividades comerciais, optar por um regime de bens que proteja os interesses empresariais pode ser fundamental. Por exemplo, no regime de separação total, cada cônjuge mantém a administração exclusiva de seus bens e não há comunicação patrimonial entre eles. Isso pode ser benéfico quando um dos cônjuges possui uma empresa ou investimentos significativos, pois então ele evita que o patrimônio pessoal seja afetado por eventuais problemas financeiros dessa empresa. Por outro lado, o regime da comunhão parcial ou universal podem ser mais adequados para casais que desejam compartilhar os bens adquiridos durante o casamento de forma igualitária. Isso pode fortalecer a união e criar uma base financeira conjunta, o que pode ser útil em situações em que ambos os cônjuges contribuem para a construção de um patrimônio familiar sólido. É importante também a gente destacar que a escolha do regime de bens ela não é uma decisão definitiva. Ela também não é uma decisão imutável. Em alguns casos, é possível, inclusive, alterar o regime escolhido durante o casamento por meio de um processo chamado alteração do pacto antinupcial. No entanto, é essencial a gente buscar a orientação jurídica especializada para entender todas as implicações legais e as possíveis consequências dessa mudança de regime.
Em suma, ao tomar a decisão sobre o regime de bens, é crucial considerar não apenas as necessidades e expectativas pessoais, mas também os aspectos econômicos, empresariais e os sucessórios. Um advogado especializado poderá então fornecer orientações personalizadas, levando em conta todos esses fatores para auxiliar na escolha do regime de bens mais adequado às circunstâncias individuais de cada casal.